amo Jésus. Aleluia. Com poucas palavras, com as mãos levantadas, cada pode falar a Deus. Nosso Pai Celestial, Pai eterno, com as mãos levantadas, cada de nós, onde eu vi entrar no ensinamento principal do dia, levantou as suas mãos para exprimir os seus sentimentos, dizendo: eu te amo. Possa que o seu amor seja revelado nos nossos corações. Queremos avançar, porque nós tomamos decisão de te seguir através da sua palavra. Seja louvado em tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos agradecer ao Senhor. On peut remercier le Seigneur. Ok, vamos sentar. Vamos desculpar, vamos sentar. On va s'asseoir. Quero aproveitar para dizer algo a vocês. Je vais en profiter pour dire quelque chose à vous. E vocês sabem Et vous savez que perdi a minha esposa há ano que já está passado. que j'ai perdu mon épouse il y a déjà une année qui s'écoule. E hoje queria dizer a vocês, porque não posso fazer algo sem estou ligado a vocês. Et aujourd'hui, Minha vida é ligada a vocês. et ma vie est liée avec vous. E há muitos lugares onde que o irmão Branham me disse: Il y a beaucoup de places là où le frère Branham me dit, igreja, se submeta ao vosso. l'église, soumettez-vous à votre pasteur. E você, pastor, se submete à sua. Vous aussi, pasteur, soumettez-vous à votre église. Há sempre uma cumplicidade entre o pastor e suas ovelhas. Il y a une complicité entre le pasteur et ses brebis. E irmão Branham me diz até que o pastor, apresentador, até cheira as ovelhas. Et le frère Branham dit, même le pasteur devient à sentir le sang, l'odeur de brebis. Ok, porque fica junto com eles. Parce qu'il reste beaucoup avec eux. Então, sentamos com meus filhos, todos os filhos. J'étais assis avec mes enfants, tous mes enfants. Ok, duas vezes. 2 fois. E decidi que o fim do tempo de viuvez terminou. Et ça a été décidé que le temps de veuvage se termine. É para vos anunciar que vou me casar. C'est pour vous annoncer que je vais me marier.
C'est la fin. Tempo de viuvez. Les temps de viúva. Vocês sabem. Peço desculpa. Vocês sabem Vous savez, que ficamos mais de 5 anos com a minha esposa, que é a vossa mãe, Mamãe Esperança. vous savez qu'on est resté plus de 5 ans avec mon épouse, qui est votre amant, doente. qu'elle était malade. Posso ainda ver ela, sentava muito aqui ou lá, e era uma pessoa quente, gostava muito de Deus, amava muito o profeta e essa mensagem. Je peux encore la voir. Elle aimait s'asseoir là-bas ou ici. Elle était une personne fervente. Elle aimait beaucoup Dieu et le message. Da última vez que ela assistiu aqui é quando já tinha ido, que estava aqui já o corpo sem vida. Et la dernière fois que je l'ai vue, c'est... Então, sofreu muito. Alors, elle a beaucoup souffert. E ela a sofrer, eu também a sofrer. Oh. Não foi fácil. Durante mais de 5 anos, alguém devia mudar, lhe dar banho. Vocês sabem todas essas coisas, não foi fácil. Durante 5 anos, mais ou menos. Quand elle souffrait, moi aussi je souffrais, parce que quelqu'un devait être là pour lui donner prendre soin d'elle. Et moi aussi je suis resté là à souffrir pendant tous ces temps. Então, cada caso é caso. Chaque cas, c'est un cas. Não há tempo exato para superar a perda. Il n'y a pas un temps exact pour surmonter la perte. Mas fiz questão de ficar com meus filhos. Mais j'ai fait la question de rester avec mes enfants. E eles concordam. Ils étaient contents. Concordam. Ils étaient contents. Ils sont d'accord. E até para fazer rir a minha mãe, que é a Glória tem o nome da minha mãe, eles chamam mãe, pelo respeito, para honrar a minha mãe. Et pour vous faire rire, même Gloria, qui a le nom de ma fille, de ma mère plutôt, pardon. Você está contra mim, hein? Não. Então, olhando por mim, quand il me regardait, me disse, pai, fala. Elle m'a dit, papa, parle. Você já visto alguém? Tu as déjà vu quelqu'un? Fala. Parle, papa. Eu disse, não, ainda não vi. Je dis non, je n'ai pas encore vu. Sou inocente. Je suis innocent. Eu disse, pai, não. Eu sou mulher. Seus olhos. Eu sou a sua mãe. Moi je suis ta mère, je suis femme. Seus olhos mostram que já viste alguém. Tes yeux, ça prouve que tu as déjà vu quelqu'un. Então, me confiei a ela. Et moi je me confie à elle. Então, me confiei a ela. Et alors je me suis confié à elle. E pela honra, respeito da minha esposa que já foi, vou deixar aquela casa. Et pour l'honneur et le respect de mon épouse qui est déjà partie, je vais laisser la maison là où je suis. Eu dei isso a meus filhos. J'ai donné cela à mes enfants. E mais as outras coisas que não é necessário, mas é para dizer que não posso viver lá com uma nova vida, viver lá pelo respeito à minha esposa. C'est pour dire que non, je ne peux pas rester là avec une nouvelle vie pour le respect de mon épouse. Então, todos meus filhos concordam, seja que estão fora. Tous mes enfants sont d'accord, même ceux qui sont dehors então, du pays. A notícia que queria vos passar. Et ça, c'est la nouvelle que je voulais vous faire passer. Vou ir como todos em casa dos pais de alguém. J'irai comme tout le monde à la maison de chaque parent comme quelqu'un. De l'un des parents para pedir a moça, pour demander la fille,
Acho que não vão me chutar. Je pense qu'ils ne vont pas me chasser. Vou entrar na frequentação sem você saber. Vocês vão saber. Alguém virá aqui e vai me apresentar a dizer que o senhor Fernando Camalandua entrou na frequentação com fulano. Je viendrai ici, quelqu'un va me présenter, il va dire, Monsieur Fernando Camalandua, il est entré en fréquentation avec la fée. E que me mata, Et ce qui me fait mal, ficar aqui e alguém me perguntar as perguntas, a dizer, responde, repete isso, fala a ela. ce qui me fait mal, Agora, eu faço isso para vocês. moi je le fais pour vous. Agora, alguém vai fazer isso comigo? Et quelqu'un va faire ça pour moi. Não acredito que o Alexandre vai aguentar quando vou lhe olhar. Et je ne crois pas que Pasteur Alexandre va supporter quand je vais lui regarder aux yeux. Não acredito que seja Manzo ou deles vai aguentar quando vou lhe olhar assim e vai colocar a segunda pergunta. Je ne crois pas qu'il va arriver à poser la deuxième question. Então, há amigo que virá fazer isso. Il y aura un ami qui viendra faire ce service. Dos anciãos. Un ancien que virá para fazer isso. Qui viendra pour faire ça. Meus filhos, ninguém quer dizer, não. Você ficar aí, eu te colocar as perguntas. Então, alguém virá de fora, é amigo nosso que vai fazer isso. Mes enfants, personne n'a accepté de faire ce service, mais il y a quelqu'un qui viendra de l'extérieur pour faire ce service. E a minha mãe Glória diz que é ele que vai entrar comigo na marcha nupcial. Et ma mère Gloria a dit que c'est elle qui va marcher avec moi dans la marche officielle. Estamos juntos. On est ensemble. Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Obrigado. Merci beaucoup. Muito obrigado a vocês todos. Merci beaucoup à tous. Pelo apoio, pelo sustento. Pour l'appui et le soutien. Estamos a crescer junto. On grandit ensemble. Estamos a envelhecer junto. On vieillit aussi ensemble. E já estou velho. Et je suis déjà vieux. Não sei se vou nascer ainda. Je ne sais pas si je vais mettre encore au monde. Mas realmente. Mais réellement. A velhice também faz bem. La vieillesse aussi fait du bien. Ok, vamos deixar essa página, vamos ficar de pé para entrar na palavra de Deus. Maintenant, on va se mettre debout pour entrer dans la parole. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, c'est bon. Jésus, moi je veux. Moi je veux. Jésus, moi je veux. L'évangile, c'est bon pour moi. Nosso Pai Celestial, Pai Eterno, neste momento o tempo chegou para nós ouvir a sua voz. Possa que nossos corações sejam preparados para receber essa voz. Nos entregamos nas suas mãos. Abençoe mais uma vez cada um de nós. E pensamos ao nosso irmão Tocongo. Possa que o Espírito Santo animar ele para fazer bem esse trabalho. Possa que o Espírito Santo nos ajudar nós todos e cada um ouvir a sua voz. Pedimos ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Vamos pegar nossas Bíblias. On va prendre nos Bibles. Vamos ler o livro de Êxodo 3, de 8 até 10. On va lire dans le livre de Exode 3, 8 até 10. 8 jusqu'à 10. Ok. Pela graça de Deus, não vamos prolongar o tempo para não vos deixar cansado. Par la grâce de Dieu, on ne va pas prendre beaucoup de temps pour ne pas être fatigué. Ok. Está escrito assim. C'est écrit comme ça. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amoreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora escuta. Vê agora, pois, e eu te enviarei a... Quer dizer que Deus desceu. C'est-à-dire que Dieu est descendu. Mas falou a Moisés. Mais il a dit à Moïse. Para fazer que? Pour faire quoi? Deus chamou Moisés. C'est-à-dire que Dieu a appelé Moïse. Moisés foi enviado. Moïse a été envoyé. Agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus vos abençoe. Pode sentar. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir. Ok. Como acabei de dizer, hoje é o último dia. Comme je viens de dire, aujourd'hui c'est le dernier jour. Falando sobre Moisés. En parlant de Moïse. Para bem dizer, falando da coluna de fogo no tempo de Moisés. Pour bien dire, parlant de la colonne de feu dans le temps de Moïse. E nós sabemos. Et nous savons. Desde que a coluna de fogo se manifestou. Et depuis que le colonne de feu s'est manifesté. A coluna de fogo pela primeira vez se manifestou a Moisés. Et la colonne de feu pour la première fois a été manifestée à Moïse. Biblicamente falando. Bibliquement parlant. Pela primeira vez. Pour la première fois. A coluna de fogo se manifestou, se encontrou com Moisés. La colonne de feu s'est manifestée, s'est rencontrée avec Moïse. E pela segunda vez. Et pour la deuxième fois. A coluna de fogo se encontrou com Paulo. La colonne de feu s'est rencontrée avec Paul. Pedro. À Pierre. A coluna de fogo foi só para libertar ele. La colonne de feu était partie seulement pour le libérer. Não conversaram. Ils n'ont pas bavardé. Não lhe deu uma mensagem especial. Il ne lui a pas donné un message spécial. A coluna de fogo entrou na prisão. Mais la colonne de feu est entrée dans la prison. E libertou o Pedro. Et a libéré Pierre. Mas pela terceira vez. Mais pour la troisième fois. A coluna de fogo voltou. Et la colonne de feu est revenue. Logo quando alguém foi nascido. Et aussi longtemps que quelqu'un était né. Logo que alguém foi nascido. Quand quelqu'un était né. A coluna de fogo desceu. La colonne de feu est descendue. Em cima do berço. Et au-dessus de lui. Isso não aconteceu ontem. Et ça n'est pas arrivé hier. Isso aconteceu hoje na nossa geração. C'est arrivé aujourd'hui dans notre génération. São 3 vezes. C'est 3 fois que a coluna de fogo se manifestou a ser humano. Que la colonne de feu s'est manifestée à un être humain. E nós sabemos. Et nous savons que un prophète não é ordenado pelo alguém. Il n'est pas ordonné par quelqu'un. É algo especial. C'est quelque chose de spécial. Eu fui ordenado. Moi j'ai été ordonné. Cada pastor é ordenado. Chaque pasteur a été ordonné. Mas profeta. Mais un prophète não é ordenado para um ser humano. Et il n'est pas ordonné par un être humain. Un prophète é alguém especial. C'est quelqu'un de spécial. Que Deus consagra. Que Dieu consacre. Que Deus ordena. Que Dieu ordonne. Dentro da barriga. Depuis le ventre. De sua mãe. De sa maman. Alléluia. Amen.
antes do profeta nascer, Avant que le prophète naisse, Deus já colocou ele. Dieu l'a déjà placé. Lemos isso aqui. On a lu ça ici. Seja o gesto dele, Que ce soit les gestes, seja os movimentos dele, que ce soit ces mouvements, são controlados. ils sont contrôlés. Profeta Un prophète, é alguém especial. c'est quelqu'un de spécial. Deus disse a Et Jeremias Dieu a dit à Jérémie, que eu te conheci moi je t'ai connu antes de você ser nascido, avant que tu sois né, antes de você estar na barriga da sua mãe. avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Eu te conheci. Moi je te connaissais. Aleluia. Amen. E quando estava na barriga da sua mãe, Et quand tu étais dans le ventre de ta mère, você já foi consagrado. tu as été déjà consacré. Amen. Não pode brincar com uma pessoa assim. Tu ne peux pas jouer avec une personne comme ça. Já foi ordenado. Tu étais déjà ordonné. Você vai me dizer, Toi tu vas me dire, ah não, ainda não chegamos lá. ah non, on n'a pas encore arrivé Vamos pegar là-bas. isso mais tarde. On va prendre ça un peu plus tard. Profeta Un prophète, não é ligado a uma igreja local. il n'est pas lié à une église locale. Vamos ver isso. On va voir ça. Profeta Un prophète, é para povo c'est pour un peuple. que seja má, bom. Que ce soit le bon ou le mauvais. Profeta Un prophète, é para uma geração. c'est pour une génération. E cada geração Et chaque génération será julgada sera jugée através da à palavra travers la parole do seu profeta. de son prophète. Amen. Aleluia. Amen. Quando Deus enviou Noé, Quand Dieu a envoyé Noé, Noé foi especial. Noé était spécial. Deus disse a Noé, Dieu a dit à Noé, não são todos ce n'est pas tous que foram ordenados qui ont été ordonnés para fazer navio. pour faire l'arche. Você podia fazer navio. Toi, tu pouvais faire aussi l'arche. Deus não podia contar isso. Dieu ne pouvait pas prendre compte de cela. Porque alguém Parce que quelqu'un, tinha medidas il avait les mesures daquela arca. de l'arche. Alguém À quelqu'un, tinha segredo il avait les secrets daquela arca. de l'arche. E aquela pessoa Et cette personne-là, foi Noé. c'était Noé. Irmão Branham me disse, Et frère Branham dit, muitos fizeram barcos, beaucoup ont fait aussi des bateaux. fizeram navios, Ils ont fait des bateaux. mas no tempo da prova, Mais dans le temps de l'épreuve, todos os navios tous les bateaux, afundaram. ils sont engloutis. Mas havia navio Et il y avait un bateau que nunca afundou. et qui n'a pas englouti. Estava aí em cima das águas. C'était au-dessus des eaux. E que estava dentro daquele navio Et qui, celui qui était dans l'air à l'intérieur, estava seguro. ils étaient en sécurité. Foi barco que Noé. C'était le bateau, l'arche que Noé avait fait. Mesma coisa no tempo de Moisés. Même chose dans le temps de Moïse. Deus não enviou Janes e Jambres para tirar o povo de Israel do Egito. Dieu n'a pas envoyé Janès et Jambres pour retirer les enfants d'Israël dans l'Égypte. Não, Deus não enviou Janes e Jambres para fazer isso. Dieu n'a pas envoyé Jambres et Janès pour faire ça. Havia uma pessoa que guardava segredo, Il y avait une personne qui gardait les secrets, que sabia qui savait como fazer, comment faire, como entrar, comment entrer, como falar comment parler para tirar o povo de Israel pour faire sortir les enfants d'Israël do Egito. de l'Égypte. E aquela Et pessoa cette personne-là, foi ordenado, il a été ordonné, foi enviado il a été envoyé pela coluna. par la colonne de feu. Meus irmãos, Mes frères et sœurs, eu quero que vocês tenham certeza. je veux que tu sois sûr Quero que vocês, que j'étais descendu na forma de fogo, dans la forme de feu. e Deus falava, Et Dieu parlait a voz de Deus saía do fogo. et la voix de Dieu sortait du feu. Deus falava quem é. Dieu parlait à qui? O Moisés disse Et Moïse a dit, o que eu estudei. ce que moi j'ai étudié, Quando o fogo cai numa árvore, quand le feu tombe sur un arbre, aquela árvore deve se queimar. et cet arbre doit se brûler. Como essa árvore não está se queimando? Mais comment cet arbre ne se brûle Deve me pas? aproximar. Je vais
approcher Paravé. pour voir. Et quando começou a se aproximar, Et quand il s'approchait, a voz dentro do fogo disse: la voix dans le feu a dit, não se aproxima. ne t'approche pas, Tira o seu sapato. enlève tes sandales. Onde que tu estás? Là où tu es, É lugar. c'est un lieu E a saint. serva rebenta. Amen. Meus irmãos, Mes frères et sœurs, Deus disse: eu desci. Dieu a dit, je suis descendu. Agora você vai. Ah, maintenant, toi va. Diga-me, Dis-moi, quem que enviou Moisés? qui a envoyé Moïse? Hein? Quem que enviou Moisés? Qui a envoyé Moïse? Quem é que enviou Moisés? Qui a envoyé Moïse? Não é a coluna de fogo? C'est pas la colonne de feu? Foi a coluna de fogo C'était la colonne de feu. enviando alguém. Envoya quelqu'un. Se velou dentro de Moisés. Il s'est voilé en Moïse. Moisés indo, Quand Moïse est allant, foi Deus na carne. c'était Dieu dans la chair humaine. Amen. Aleluia. Amen. Amen. Agora, meus irmãos, Maintenant, mes frères, profeta un prophète como Moisés, comme Moïse, ou todos os profetas, avec tous les prophètes, todos os profetas, tous les prophètes, vou repetir, je vais répondre. não falo desses profetas que estão em Cher, Angola, não. Je ne parle pas avec les prophètes Não, qui, de ces prophètes qui sont en train de remplir Angola. Non, não, não são profetas. ce ne sont pas des prophètes. Talvez tenham dom de profecia. Peut-être ils ont des dons de prophétie. Profeta Un prophète, não está lá para uma igreja. il n'est pas là seulement pour une église. Profeta Un prophète, é para povo. c'est pour le peuple. E Moisés, Et Moïse, profeta, un prophète, assim diz o il a laissé dit le Seigneur. hoje. Aujourd'hui, Vamos falar sobre isso. on va parler sur ça. Se você vai procurar nas literaturas, Si tu vas chercher dans la littérature, onde que o profeta falou só assim diz o Senhor, là où le prophète a dit, le dit le Seigneur, para você acreditar, pour que tu croyes, você vai deixar todas as brochuras. toi tu vas fermer toutes les brochures. Profeta fala, Quand un prophète parle, não fala da sua própria vontade. il ne parle pas de sa propre volonté. Alguém se esconde. Quelqu'un s'est voilé Ele fala et lui il parle parte daquela. et il parle de la part de cette personne-là. Amen. É o Amen. sobrenatural. C'est le surnaturel. Vamos ler o irmão Branham. Nous allons lire le Frère Branham. É bom que nós vamos terminar isso hoje. C'est bon, nous allons terminer ça aujourd'hui. Para pegar o tempo de Moisés, de Paulo. Pour prendre le temps de Paul, Profeta un prophète, te ainsi diz o Senhor. il a l'ainsi dit le Seigneur. Não brinca com o profeta. Ne joue pas avec ça, avec un prophète. Quando profeta fala, Quand un prophète parle, não são suas palavras. ce n'est pas ses paroles. Ei, vocês crianças Oh, vous les enfants que estão aqui ainda não se encontraram com Deus, qui sont ici, vous n'êtes pas encore rencontrés avec Dieu. só faça experiência Faites vos expériences para se encontrar com Deus. pour se rencontrer avec Dieu. Ama essa mensagem no seu coração. Aime ce message dans ton cœur. Aleluia. Amen. Irmão Branham me disse assim: Frère Branham dit ceci. Jeová Jireh, Jehovah Jireh, la prédication. dia 29, 4, 56. Le 29, 4, 56. Parágrafo 63. Paragraphe 63. Quer dizer que todo tempo C'est-à-dire que tout le temps, os profetas têm, assim diz o les prophètes ont l'ainsi dit le Seigneur. verdadeiro profeta. Un véritable prophète. Quando ele chega, Quand il arrive, é Deus que chegou. c'est Dieu qui est arrivé. Quando ele trabalha, Quand il est en train de travailler, Deus trabalhando dentro do ser. c'est Dieu travaillant dans l'être humain. Tenha estômago realmente bíblico, porque vamos largar, descarregar coisas difíceis. Tem que ter dentes.
Il faut avoir un estomac. On ne va pas prendre beaucoup de temps. Mas que nós vamos descarregar. C'est que nous allons décharger. Será o tempo de Moïse. Pour clôturer le temps de Moïse. Deve ter dentes. Qui doit avoir les dents. Para não você ter problema. Pour ne pas avoir les problèmes. Deve ter dentes para mastigar e engolir. Tu dois avoir les dents pour manger et porque tem muitas vitaminas. Porque il y a beaucoup de vitamines. Vamos ler. On va lire. Mais alors, un prophète. E agora, um profeta. Écoutez donc Jérémie. Escuta agora Jeremias. Beaucoup. Et nous prenons Moïse. E nós tomamos Moisés. Il est né. Ele nasceu profeta. Élie, Jean-Baptiste sont allés directement au désert. Elia, João Batista foram diretamente ao deserto. Voyez, dans vers un prophète. Um profeta. Il y a Zacharie. Dieu a parlé à Zacharie. Deus falou a Zacarias dizendo: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, antes que eu possa te formar no ventre da tua mãe. Alléluia. Amen. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, antes que eu pude te formar no ventre da tua mãe, je te connaissais. Eu te conhecia. Je t'avais consacré. Eu te consagrado. Será que podemos dizer amém? Amém. Profeta ou un prophète não precisa ordenação do mundo. Il n'a pas besoin de l'ordination du monde. Deus o consagrou. Dieu l'a déjà consacré. Antes da fundação do mundo. Avant la fondation du monde. Dentro da barriga da mãe. Dans le ventre de la mère. É por isso. C'est pourquoi. Quando eles nascem. Quand ils naissent. Os anjos estão lá. Les anges sont là. Aleluia. Amen. Quando Moisés foi nascido. Quand Moïse était né, foi o tempo da perseguição. C'était le temps de la persécution. Foi a imagem. C'était l'image de Jesus Cristo. De la naissance de Jésus-Christ. Foi o tempo da perseguição. C'était le temps de la persécution. A mãe dela, sa mère, foi lhe esconder no rio. Il est allé le cacher dans la rivière. E aquele rio tem muito jacaré. Et de cette rivière-là, il y avait beaucoup de crocodiles. E irmão Branham me disse. Frère Branham dit. Onde que Moisés foi escondido? Là où Moïse était gardé. Havia anjos que estavam lá. Il y avait des anges qui étaient là. Amen. Para controlar a situação. Pour contrôler la situation. Aleluia. Amen. E o que levou aquela mãe para confiar o bebê dela naquele rio? Qu'est-ce qui a amené cette maman de confier son bébé dans cette rivière? O que fez isso? Qu'est-ce qui a fait ça? Mas a filha do rei. Mais la fille du roi. Indo lá perto. Était là après. Uma serva. Une servante a vu. Foi levar a notícia. Et elle est allée parler à la. E a senhora pegou o bebê. Et la fille a pris le bébé. Disse mesmo mais bonito. Et elle a dit non, c'est vraiment beau. Vai se chamar e significa foi tirar Aleluia. Amen. Quem é que estava guardando a situação? Qui guardait, protégeait la situation? Quem estava protegendo a situação? Qui protégeait la situation? Não brinca com profeta. Ne blaguez pas avec un prophète. A sua vida, ta vie, foi conhecida, a été connue antes da fundação do mundo. Avant la fondation du monde. Aleluia. Amen. Je t'avais consacré. Eu tinha te consagrado. Escuta. Je t'avais établi prophète. Das nações. Aleluia. Amen. Et Abraham dit, et c'est vrai. Et Frère Branham dit, é verdade. Tout le temps. Todo o tempo. Tout le temps. Todo o tempo. Agora, tô mandando calar a boca
de que fala, eu acredito só em assim diz o Senhor. Quando alguém fala isso, controla bem a vida dele. Teve paludismo na infância. O paludismo tinha entrado no cérebro. Então começa a nos complicar. O lugar dele não está na mensagem. Amém. Entende isso? Amém. Qual é esse profeta para falar? Ainsi diz o Senhor, ainsi diz o Senhor, ainsi diz o Senhor, ainsi diz o Senhor, ainsi diz o Senhor. Quel est ce prophète? Quel est ce prophète qui dit souvent ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur? Quel est ce prophète-là? Deve inventar, fabricar o seu profeta. Ah. Tu dois fabriquer. Mais le nôtre, quando ele prega, quand il est en train de prêcher, a noiva sabe que isso vem de quem é. du Seigneur. E a noiva rebenta. Amen. L'époux sait que non, cela vient de Dieu. Amen. Quando Moisés conduzia o povo de Israel, il conduisait le peuple d'Israël. não estava lá, Deus disse, Deus disse. Não. Il n'était pas là en disant Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Non. Agora escuta. Maintenant, écoute. Tout le temps. Todo o tempo. Il savait ainsi dit-le. Eles tinham o assim diz o Senhor. Metade do tempo? Não. Pouco tempo? Moitié de temps? Todo. Tout le temps. Tinha o quê? L'ainsi dit le Seigneur. Non pas, il n'y avait pas de juge qui se tenait devant eux. Não, porque não tinha juízo que estava. Não tinha juízo que se colocava perante eles. Eles avaient la parole de Dieu. Eles tinham a palavra de Deus. C'est vrai. É verdade. Après avoir depois outra vez, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Falando várias vezes aos nossos pais através dos profetas. Ok. Dieu dans ces derniers jours, Deus nesses últimos dias, nous a parlé par son Fils. Amém. Deus nos falou através de seu Filho. Jésus-Christ. Jesus Cristo. Le ressuscité. O ressuscitado. Eh bien, s'il se tient ici avec ses dons prophétiques, se ele se colocava aqui com dom profético, não. Si elle se tient ici avec ses dons prophétiques, se ele se coloca aqui com esses dons proféticos, et toutes sortes de dons qui opèrent dans l'église, et todo tipo de dom que opera na igreja, il vous faudra croire en lui. E você deveria crer nele. Vou repetir. Vou repetir. Se prophète chegar aqui, se un prophète arrive ici, com os dons, avec les dons prophéticos, les dons prophétiques, tudo que se encontra na igreja dentro dele, tout ce qui se trouve en l'église et en lui, vocês devem acreditar nele. Toi, tu dois croire en lui. Você deve acreditar nele. Tu dois croire en lui. Vocês devem acreditar nele. Vous devez croire en lui. Allez-vous le faire? Vão fazer isso? Aleluia! Amém. Vamos ler ainda. On va lire encore. Quer dizer, todo momento, tout le temps, não é pouco tempo. Ce n'est pas une moitié de temps. Todo tempo, tout le temps, un prophète tem ainsi dit il a l'ainsi dit le Seigneur. Então, tendo ainsi dit o Senhor. Então, quand il a l'ainsi dit le Seigneur, tendo ainsi dit o Senhor, en ayant l'ainsi dit le Seigneur, entende bem essa linguagem. Comprenez bien ce langage. Nós falamos que os profetas a todo momento têm ainsi dit Nous avons dit que les prophètes, à tout moment, ils ont l'ainsi dit le Seigneur. Então, tendo todo momento ainsi dit o Senhor, en ayant en tout moment l'ainsi dit le Seigneur, ele represente o mesmo ainsi dit o Senhor. Le même ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Ei, meu Deus. Vou repetir isso. Je vais répondre. Tendo ainsi dit o Senhor, en ayant l'ainsi dit le Seigneur, a todo momento, en tout le temps, então ele próprio, aquele profeta, lui-même, ce prophète-là, il représente ainsi dit
Ainsi dit le Seigneur. Amen. Encore même serment. Maintenant, mes frères, Si il représente ainsi dit au Seigneur, si il représente, il ainsi dit le Seigneur, pour que va-il répéter tout le moment ainsi dit oh? pourquoi il va répéter à tout moment ainsi dit le Seigneur? Pour qu'il propre Pour que lui-même représente quand il est en train de marcher, vous êtes avec le prophète quand tu vois le prophète marchant, et le propre lui-même représente il représente ainsi dit oh? ainsi dit le Seigneur. Amen. Que tu disais Al, Je vais te dire quelque chose. est spécial aujourd'hui. Et c'est spécial. Senti soit agora. Je me suis senti ça aujourd'hui. Maintenant. Senti soit J'ai agora. senti ça maintenant. Se você vieste aqui doente, Si tu es venu ici malade, que não está Aleluia. conseguindo levantar, que tu n'arrives pas à te mettre se debout, você acreditar, si tu crois, desafia o seu corpo, maintenant, fais le défi à ton corps. desafia o seu corpo, Fais le défi à ton corps. desafia o seu corpo, Fais le défi à ton corps. levanta, Mets-toi debout fala, et dis, eu acredito, parle-moi, je crois. eu acredito, Moi, je crois. eu acredito, Moi, je crois. vou sair daqui curado, Je vais sortir ici guéri. não recebe a sua cura. Reçois cette guérison. Amen, amen, amen. Meus Amen. irmãos, Mes frères, prophète un prophète, représente, tendo ainsi dit o Senhor, en ayant ainsi dit le Seigneur, que ele tem ainsi dit o Senhor. il a ainsi dit le Seigneur, le prophète. Entenderam isso? Amen. Compreenderam isso? Amen. Vous avez compris? Profeta tem o quê? Profeta tem que? Então, tendo ainsi dit o Senhor, En ayant ainsi dit le Seigneur, ele próprio lui-même representa représente ainsi dit l'ainsi dit le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. eu Moi, não represento ainsi dit o Senhor. je ne représente pas l'ainsi dit le Seigneur. Você Toi, não representa ainsi dit o Senhor. tu ne représentes pas l'ainsi dit le Seigneur. Mas quando vamos ver Moisés Mais quand nous allons voir Moïse, a passar, en train de passer, não falar nada, il n'a rien dit, il n'a rien parlé. não falar En parlant rien, mas ele próprio mais lui-même, representa il représente ainsi diz l'ainsi dit le Seigneur. e a noiva rebenta. Amen. Vamos ler isso. Nous allons lire ça. Ai, ai, ai. Ai, você deve ter a fé de Malaquias 4 para acreditar nisso. Vous devez avoir la foi de Malachie 4 pour croire en cela. Hein? Amen. Se você não tem a fé de Malaquias 4, Si tu n'as pas la foi de Malachie 4, havia muitos imitadores il y avait beaucoup d'imitateurs para imitar Moisés. pour imiter Moïse. Moisés, Moïse, Deus de Israel, Moïse lui a dit, deita isso no chão. pour mettre ça dans le champ, Aquele povo, deita isso no chão. prends ton bâton dans le champ, Se transformou em serpente. et le bâton s'est transformé en un serpent. Jane e Jambres, Janès et Jambès, que estavam lá, et qui étaient aussi là, eles também fizeram. lui et aussi, ils ont fait ça. Se transformaram em serpentes. Et leurs bâtons aussi sont transformés en bâtons, en serpents. Não temos. N'aie pas peur. Moïse, o ainsi dit o Senhor, l'ainsi dit le Seigneur, recuou. il s'est reculé un peu. Havia uma mão, Il y avait une main reteu ele. qui a de retenu. Fica aí. Reste là. Não enviei Janes e Jambres. Je n'ai pas envoyé Janès et Jambès. É uma imitação. C'est une imitation. Eles podem fazer, mas não tem a mensagem na hora. Et
Ils peuvent faire, mais ils n'ont pas le message de l'heure. Amen. Alléluia. Amen. Si accepte, remets ta main. Amen. Amen. Eles podem fazer milagre. Ils peuvent faire les miracles. Podem fazer milagre. Ils peuvent faire les miracles. Podem profetizar. Ils peuvent prophétiser. Eles não têm a mensagem da hora. Mais ils n'ont pas le message de l'heure. Há milagre aqui, há milagre lá, há milagre lá. Mas onde que está a mensagem da hora? Il y a des miracles là-bas, il y a des miracles ici. Mais où est le message de l'heure? A mensagem da hora. Le message de l'heure Está no profeta William Marion. est avec le prophète William Marion Branham. Amen. 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 Aleluia. Amen. Deus disse a Moisés: Dieu a dit à Moïse, para, arrête-toi. para. Arrête-toi. Você é o filho do Senhor. Toi, tu es un ainsi le Seigneur. Moisés parou. Moïse s'est arrêté. Moisés já disse: Moïse a dit, agora vamos ver o que vai se passar aqui. nous allons voir ce qui va se passer ici. Serpente de Moisés Le serpent de Moïse começou a engolir a commencé à avaler todos os ismos. tous les ismes. Esse é ismo. Sétisme. Esse é ismo. Sétisme. Esse é ismo. Sétisme. O faraó olhou. Et Pharaon a regardé. O trono ficou quente. Le trône est devenu chaud. Levantou. Il s'est mis debout. Disse: essa serpente fora onde? Il a demandé où sont partis ces Aquela serpents. altura, À cette altura, serpente de Moisés les serpents de Moïse foi para comer a última serpente. était parti pour manger les derniers serpents. Quand il est arrivé, et il a dit quand, Assim diz o Senhor. ainsi dit le Seigneur, Foi. il est allé, Pegou a serpente dele. il a pris son serpent. Foi Amen. na cabeça. Non par la tête, par la queue. Quando pegou, Quand il a pris, voltou. il est devenu Voltou o quê? les bâtons. Voltou o quê? Les bâtons. E as outras serpentes fora. Et où sont partis les autres serpents? Amen. Para dizer, Pour te dire, o mensageiro le messager que tinha mensagem qui avait le message, é Moisés. c'est Moïse. Se aceita, diz amém. Amen. 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 Vamos ler Branham. Nous allons lire Branham. Oh, acho que isso penetrou. Je pense que cela est bien entré. Que Moisés, Que Moïse, profeta, un prophète, representa, assim diz o. il représente les sites et le Seigneur. Oh non, moi, Eu acredito mensagem, mas não é em Branham como homem. moi je crois au message, mais pas Branham comme homme. Eu acredito em Moisés, Moi je crois en Moïse. mas não é a mensagem, tem erros. Non, mais pas le message parce qu'il y a des erreurs. Eu não acredito em mensagem Moi je ne crois pas au message somente quando tem assim diz o Senhor. seulement quand il y a l'insi dit le Seigneur. Mas Branham é homem. Mais Branham, c'est un homme. Mas quem que te diz que Branham não é homem? Et qui t'a dit que Branham n'est pas un homme? Mas Branham é homem. Mais Branham, c'est un homme. Deus fez dele. Dieu qui a fait d'elle. Deus fez dele. Que Dieu a fait de lui. Dieu a fait de lui. Que Dieu a fait de lui. Deus fez dele Dieu a fait de lui profeta. un prophète. E profeta Et un prophète. representa assim diz. Un prophète représente l'insi dit le Seigneur. E ele próprio torna assim diz. Lui-même devient un ainsi dit le Seigneur. Agora, Maintenant, fala mais. parle encore. Que você não acredita no homem. Que tu ne crois pas à l'homme. Vamos ler Branham. Nous allons lire Branham. La nourriture spirituelle au temps convenable. O alimento spiritual, o tempo oportuno. Alléluia. Amen. Le 18/7/65. Dia 18 de sétimo mês
1965. Le 18, 7, 65. Dia 18. Le 18 est 7. Dia 18. Dia 18. De julho. 6 meses, 65. Le 18, 7. Quer dizer que 18. julho 65 S. Parágrafo 66. Vamos. Nous découvrons que lorsqu'un homme envoyé de Dieu, nós descobrimos que quando um homem é enviado por Deus, está pronto? Ninguém desce, hein? que personne ne desce. Nous allons monter. É a comida. C'est la nourriture. É alimento. C'est la nourriture. Não é de ontem. C'est pas d'hier. D'aujourd'hui. Escuta. Écoute. Nous découvrons que nós descobrimos que lorsqu'un homme envoyé de Dieu, quando um homem é enviado por Deus, ordonné de Dieu, ordenado por Deus, vient avec le véritable, ainsi dit le Seigneur, venha com o verdadeiro, o assim diz o Senhor, le message, a mensagem et le messager, e o mensageiro sont une seule, estão uma só et même chose, e uma mesma coisa, parce qu'il est envoyé pour représenter, porque ele foi enviado para representar le ancien, o assim diz o Senhor. Amém. E a noiva rebenta. Amém. Amém. Não tem onde fugir. Tu n'as pas où fuir. C'est aqui. Si est ici. Vai ser dispatado assim. Bam. On va te découvrir ici. Aqui. C'est ici. Quel lugar? Il n'y a pas de place. A noiva. L'épouse. Irmão Breno me disse. Apesar da perseguição. Bien qu'il y a la persécution, apesar de tudo que pode acontecer, bien que tout ce qui peut arriver, a noiva está avançando. L'épouse est en train d'avancer. Vamos retomar isso. Nous allons répéter ça. É bem suculento, não é? Daqui a pouco vamos terminar. D'ici peu de temps, on va finir. Nous découvrons que nós descobrimos que lorsqu'un homme envoyé de Dieu, quando um homem é enviado por Deus, ordonné de Dieu, ordenado por Deus, vient avec le véritable, ainsi dit le Seigneur, ele vem com o verdadeiro, o assim diz o Senhor, le message, a mensagem, et le messager, e o mensageiro sont une seule et même são uma coisa e a mesma coisa. Parce qu'il est envoyé, porque ele é enviado pour représenter, para representar le ainsi dit o assim diz o Senhor. Agora escuta. Maintenant écoute. Escuta. Écoute. Parole après. Palavra após palavra. Agora, você está lá. E toi tu es lá. Para aceitar, acreditar que só quando o Brano me fala, assim diz, você está zerando. Tu es en erreur. O paludismo não foi bem tratado. Ton malaria n'a pas été bien traité. Muitos pregadores são doentes. Beaucoup de prédicateurs sont malades. Irmão Breno me disse, Frère Branham dit, palavra sobre, parole après parole. Ainsi lui, ainsi ele, assim ele, et son message, e a sua mensagem sont des choses différentes. São duas coisas diferentes. Recebe Branham, deixa a mensagem.
Receba message deixa Branham. Tu reçois Branham, Receba Moisés deixa message. tu reçois Moïse, Receba message deixa Moisés. tu reçois le message. Ei! Ele sua mensagem torna. Elle y a sua message, il devient une seule chose. Alléluia! Amen. Olha, Deus te disse, hein? Dieu a dit, Chama Miriam, appelle-moi Myriam, chama Arão. appelle Aaron, Os dois para vir aqui. les deux pour venir ici. Quem é de vocês? Qui sont? Qui Se entre vous? existe profeta, S'il y a un prophète, eu falo a ele nos sonhos moi je parle avec lui par les songes e nas visões. et par les visions. Mas o meu profeta Moisés, Alléluia. Mais mon prophète Moïse, eu falo com ele moi je parle avec lui, bouche à bouche, face a face. face à face. Alléluia. Amen. Ai, ai, ai. Amen. Aleluia! Amen. Vamos. On y va. Um denominacional. Un dénominational Sous les auspícios denominacionais, sobre as auxílios quer denominacionais, dizer, dirigido pelas denominações, lui e l'église sont un. ele e a igreja são um. Un théologien Teólogo sous l'influence sobre a influência de la théologie da teologia faite par une certaine dénomination, feito pela certa denominação. lui et son message sont Ele e a sua mensagem são um. um teólogo. Um teólogo Un théologien dirigido pela uma denominação. est dirigé par une dénomination. E aquele teólogo com a sua mensagem torna. Ces théologiens avec son message, ils deviennent un. Mostre-me Montre-moi qual é a igreja que tu frequenta. quelle église que toi tu es en train de E eu fréquenter. te direi Moi je te dirai, quem é você. qui es-tu? Une église fondée sur la théologie. Uma igreja fundada sobre a teologia Un théologien. é uma igreja da teologia. Non. Un théologien. Teólogo C'est vrai. é verdade. Ainsi, Assim, lorsqu'un homme vient avec le ainsi dit le Seigneur, quando homem venha com assim diz o Senhor, se você vai dizer, o profeta falou, tinha esquecido. Ainda temos, Ainda temos, O profeta não esqueceu. le prophète n'a pas oublié. Palavra sobre. Palavra sobre. Tudo isso é assim diz. Tout ça c'est l'ainsi dit le Seigneur. Et lorsqu'un homme vient avec l'ainsi dit le Seigneur, E quando homem venha com assim diz o Senhor, lui et son message sont. ele e a sua mensagem são um. Et lorsqu'il vient avec l'ainsi dit le Seigneur, E quando Elias veio com assim diz o Senhor, lui et son message devinrent. ele e a sua mensagem tornaram-se um. Agora estás aí bem. Fica calma. Estás a trabalhar. Podemos agradecer o Senhor para ele. Para a mulher preparar uma boa sopa para ele essa tarde. Não vai ficar a trabalhar mais, quando terminar, vai para tomar sopa, ok? Ok. Lui et son message devinrent un. Ele e a sua mensagem tornaram um. Juste comme Jésus quand il vint. Justamente quando Jesus veio, Alléluia. Il était la parole. ele era a palavra. Saint Jean 1. São João 1. Ainsi, la parole de Dieu Assim, a palavra de Deus et le messager e o mensageiro de l'âge era ont toujours été une et seule même. sempre foram uma coisa. Alléluia. Amém. C'est vrai. É verdade. Pode subir um bocado. Tu peux monter un peu.
Jésus était la parole qui avait été prophétisée. Jesus era a palavra que foi profetizada Sur lui. sobre ele. Il était celui dont les prophètes avaient annoncé la venue. Ele era aquele cujo profeta tinha anunciado a vinda. Une vierge concevra Uma virgem vai conceber et donnera naissance à cet enfant. e vai dar nascimento a um filho. Là au commencement, Aí no começo, Dieu leur avait annoncé cela en ces termes. Deus tinha eles anunciado isso num dos termos. La sémence de la femme brisera la tête du serpent. A semente da mulher quebrará a cabeça da serpente. Ok, et celui-ci brisera le talon. E este aqui vai quebrar o calcanhar. Toutes ces prophéties avaient été données. Todas essas profecias foram dadas. David pleurant et tous les restes des prophètes à travers les âges parlaient de lui. David chorando e todo o resto dos profetas através das eras falando acerca dele. Ok, il était cette parole. Alléluia. Aquela palavra manifestada. Maintenant, voyez-vous où j'essaie d'en venir. Agora, estão ver onde que eu quero chegar. Alléluia. Amém. Ce matin, Esta manhã, je vous ai parlé assez clairement. não vos falei claramente. Et vous falez bien clair. Ne voyez-vous pas l'autorité du Dieu vivant dans l'église vivante? Não estão a ver a autoridade de Deus vivo na igreja viva. L'épouse, A esposa, les malades sont, les morts sont, les aveugles, l'évangile est dans sa puissance. os doentes foram curados. Os doentes são curados. Os coxos andaram e os cegos viram, e o evangelho é anunciado com o poder. Alléluia! Amém. Pourquoi? Pourquoi? Por quê? Pour quê? Pourquoi? Car le message Porque a mensagem est aqui, c'est ça, est aqui, c'est ça, est aqui, ça, ça, est aqui. ça. Não é mais no tempo de, não é mais no tempo de, e não é mais no tempo de, mas é no tempo de, é no tempo de. Branham. Se aceita, arrebenta, amém. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas le temps de Moïse ni de Paul, c'est le temps de Branham. Fizemos vírgula. On a fait un virgule. Ainda não chegamos, hein? Mas fizemos vírgula. Nous avons fait une virgule. Tá certo? Amen. Ainda não chegamos no nosso tempo. On n'est pas arrivé dans notre temps. Mas fizemos On a fait une virgule. escuta esse vírgula. Écoutez cette virgule. L'évangile est annoncé dans sa. O evangelho é anunciado com poder. Com seu poder. Com seu poder. Car Porque le message a mensagem et le messager e o mensageiro sont la même. são a mesma coisa. La parole est dans. A palavra está na igreja, Dans la. no meio da pessoa. Amen. Amen. Podemos ficar de pé. Podemos ficar de pé. On peut Podemos se ficar de mettre pé. debout. Podemos ficar de On peut pé. se mettre debout. E agora nós todos, Nous tous, maintenant, no exército do Senhor, comme vamos dizer: nous allons dire Glória a Jesus Cristo. gloire à Jésus Christ. Glória a Jesus Cristo. Gloire à Jésus Christ. Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse tous. A palavra La parole, está onde? il est où? A palavra Parole está onde? est où? Está onde? Où? Está onde? Où? Na moto.
dentro do homem. La parole dans l'homme. Quem é este homem? Qui est cet homme? Alléluia. A mensagem Amen. é o mensageiro. Le message. Tornar uma não é ontem, Ce n'est pas hier. mas é Aujourd'hui. no William Marion. A dit E William. a noiva arrebenta. Amen. 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 A palavra está onde? Où est A la palavra parole? está onde? A palavra está onde? Dans l'homme. La parole est dans l'église et la parole est dans l'homme. Quero falar isso em inglês. Je vais vous parler ça en anglais. Quero falar isso em inglês. Je vais parler ça en anglais. Quero falar isso em todas as línguas. Je vais parler ça dans toutes les langues. Quero falar isso nos dialetos. Je vais parler ça dans les dialectes. Ah, A palavra la parole dentro do mundo. dans l'homme. A palavra La parole dentro da igreja. dans l'église. Dentro do homem. Dans l'homme. O mensageiro. Les messagers. A mensagem Les messages de hoje. d'aujourd'hui Tornaram uma. sont devenus E innocents. a noiva responde. Et enfin, l'époux disent Amen. La parole de Dieu A palavra de Deus était en Élie. estava em Elias. Lorsqu'il s'avançait avec le ainsi dit le. Quando ele avançava com assim diz o Senhor. Não complica. Não complica. Maintenant, Agora, nous découvrons qu'Élie pouvait dire cela parce que le message de l'heure. nós descobrimos que Elias poderia dizer aquilo porque a mensagem da hora Et la parole de Dieu, e a palavra de Deus, le messager, o mensageiro le message, e a mensagem, le message a mensagem et la parole e a palavra étaient exactement era exatamente la même. a mesma coisa. Agora, Maintenant, escuta mais uma bomba écoute encore une bombe para expulsar os demônios. pour expulser les démons. Você hoje é o seu dia de libertação. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Alléluia. Amen. Le prophète, O profeta, o profeta, a palavra, a mensagem, o mensageiro, a mensagem e a mensagem était la même. era a mesma coisa. O profeta, Le prophète, a mensagem, le message, o mensageiro le messager, é a mesma. c'est la même chose. Não vem a mim com histórias. Ne viens pas à moi avec les histoires. Não vem a mim com essas histórias. Ne viens pas à moi avec ces histoires-là. O profeta na era Les prophètes de l'air, é a palavra da. c'est la parole de l'air. Amen. Amen. Moïse Foi a palavra do Senhor. était la parole de son temps. Moisés não é a palavra de. Moïse n'est pas la parole d'aujourd'hui. Não é a palavra de. Noé, il n'est pas la parole d'aujourd'hui. Noé nos dirá Noé va nous dire para construir navio. pour construire l'arche, Para ir aonde? pour aller où? Vão ir aonde? Où irons-nous? Em Manzacongo? Para ir aonde? Pour aller où? O Congo de Antotila.
Pareil. Pour aller où? Não precisamos aquele navio aí. Nous n'avons. Mas a voz só. Mais la voix a sonné. Sai do meio dele, meu povo. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Aleluia. Amen. A mensagem. Un message. O profeta. Les prophètes. A palavra. La parole. O mensageiro. Les messagers. São uma. Sont une chose. Jésus a dit, si je n'accomplis pas les œuvres écrites à mon sujet, se não cumpro as obras que foram escritas ao meu sujeito, alors ne me croyez pas. Então não creiam. Eh bien, então, tout homme, todo homem et son message, e a sua mensagem são Vocês acreditam? Amém. São quantas pessoas? São quantas coisas? Une chose. Avancez um pouco. La raison pour laquelle aujourd'hui, a razão pela qual hoje, ils ne croient pas à l'accomplissement des œuvres de Dieu, eles não creiam no cumprimento das obras de Deus, c'est parce qu'ils n'acceptent pas le message de Dieu. É porque ele não aceita a mensagem de Deus. Ils ne croient pas le message. Ele não crê a mensagem. Mais pour ceux qui croient à l'heure de Dieu dans laquelle nous vivons, mas para aqueles que creem, mas para aqueles que creram a hora de Deus, qual nós vivemos agora, ces choses, essas coisas, palavras sobre, ces choses, essas coisas sont de la nourriture, são o alimento escondido. Alléluia. Amém. Pensez-y. Pensa nisso. Dieu l'a tellement caché. Deus tão maneira escondeu qu'il la regarde en face. Que está a olhar aquilo mas pega a brochura e põe a brochura e a comida. C'est la nourriture. Mais il ne la voit pas. Mas ele não veja isso. Alléluia. Amém. Vamos 93 para ganhar o tempo. 93 pour gagner le temps. Oh, et onde que nós estávamos? Agora, meus irmãos. Maintenant, mes bien-aimés, Moïse era o caminho de Deus. Il était le chemin de Dieu. Você sabe, alguém tinha dito? Vous connaissez quelqu'un qui avait dit, eu sou. Moi je suis o caminho, le chemin. Conhece ele? Amen. Eu sou. Moi je suis o caminho, le chemin, a verdade, la vérité. Mas Moïse foi o caminho, était le chemin do seu, de son temps. Amen. Cada profeta é o caminho do seu. Chaque prophète, il est le chemin de son temps. Veja porque a noiva nunca será perdida. Vois le pourquoi que l'épouse ne sera jamais perdue. Escuta a verdade. Écoutez la vérité. Nós seguimos homem. Nous suivons un homme. Amen. Nous, o povo de Israel, comme le peuple d'Israël, seguia. Il suivait un homme. O nome dele era. Son nom était Moïse. No tempo de Noé. Dans le temps de Noé, o povo seguia homem. O nome dele era. Le peuple suivait un homme. Son nom était Noé. No nosso tempo. Et dans notre temps, especialmente vocês aqui, especialmente vous ici. Eu sigo Jesus Cristo. Non, moi je suis Jésus-Christ. Será que você visse Jesus Cristo? Est-ce que tu as vu Jésus-Christ? Jesus Cristo. Jésus-Christ é a palavra da. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Cristo. Ça foi repartido. Était réparti.
Cristo. Christ était réparti. Cristo foi repartido Christ était réparti no tempo de Moisés. dans le temps de Moïse. O Cristo Et Christ, era a palavra de il était la parole de Moïse. no tempo de Noé. Dans le temps de Moïse, Cristo Christ era a palavra de. était la parole de Noé. E mais tarde, Et plus tard, o Jesus Cristo veio. Jésus-Christ est venu. A inteira palavra. Et l'entière parole. Amen. Estamos a voar. On est en train de survoler. Daqui a pouco, D'ici peu, vamos terminar. on va terminer. Moisés Moïse, foi o caminho do seu tempo. il était le chemin pour son temps. Você não pode discutir. Tu ne peux pas discuter. E quando vamos chegar no tempo de Paulo, Et quand on va arriver dans le temps de Paul, o Paulo foi o caminho do seu. Paul était le chemin de son temps. E quando vamos chegar no tempo de Branham, Et quand nous allons arriver dans le temps de Branham, quando vamos dizer coisas, quand on va dire les choses, ah não, oh non, o homem, l'homme, o Satanás lhe pega. et Satan, Vamos ler. nous allons lire. Faltamos só com duas citações, esta aqui e mais uma outra. Estamos a terminar. Sabe- La voix du cygne. A voix du Sina. Não, vamos primeiro les réalités infaillibles du Dieu vivant. On y va primeiro, vamos primeiro na realidade infalível de Deus vivo. Ok, le 26, 6 mois 60. Dia 26 de 6:60. Parágrafo 105. Parágrafo 100. Oh, meu Deus. 105. 105. 100. Noé était la voie à laquelle Dieu avait pourvu. Noé era a voz pela qual Deus tinha provido Não, o caminho. o caminho. Noé era o caminho pela qual Deus tinha provido. Du temps de la délivrance. No tempo da libertação, À la sortie d'Égypte, na saída do Egito, Moisés était la voie de Dieu. era o caminho de Deus. Olha, Deus te disse que Qu'est-ce que Dieu a dit? o povo de Israel Le peuple d'Israël, deve sair da onde? ils doivent sair d'où? Para ir aonde? Pour aller où? Agora. Maintenant, Quem é que estava à frente? qui était devant? Hein? O povo seguia quem? Le peuple Então, suivait quem qui? é o caminho? Qui était le chemin? Vou repetir. Je vais répondre. Será que vocês são inteligentes? Est-ce que vous êtes intelligent? Será que vocês estão a compreender? Est-ce que vous comprenez? Está a entender? Vous comprenez? Deus te disse, foi de Israel, vai sair da onde? Dieu a Vai dit sair da onde? de l'Égypte. Para ir aonde? Pour aller où? Quem conhecia o caminho? Nem Moisés não conhecia o caminho. Même Moïse ne connaissait pas le chemin. Ele andava de dia, Il marchait jour après jour. mas a coluna de fogo à frente, Mais la colonne de feu devant, Moisés vinha a coluna de fogo Moïse, il voyait la colonne de feu. e o povo de Israel vinha quem é? Et le peuple d'Israël voyait Moïse. Se Moisés vai dizer, Si Moïse il va dire, não fala, ne parlez pas. ele não falou. Elle n'a pas Moisés parlé. chegou, Moïse arrive sentou. et il s'assoit. Todo o povo vai fazer o quê? Et tout le peuple va faire. E Moisés Et Moïse, vai levantar. il va se lever Começou a andar. et a commencé à marcher. O povo vai fazer o Et quê? le peuple va faire quoi? Quando Moisés anda Quand Moïse est en train de marcher e você fica, et que toi tu restes, fica de vez. tu as resté pour de bon.
Não verá mais o caminho. Tu ne verras pas le chemin. Porque o caminho Parce que le chemin, não é Deus. ce n'est pas Dieu. O caminho Le chemin, não é o anjo. ce n'est pas un O ange. caminho Le chemin, é Moisés. c'est Moïse. Amen. Amen. Se aceita, arrebenta, amém. Amen. 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 Moïse Moisés était la voix de Dieu. era o caminho de Deus. Voyez, Estão vendo? un ministère, Ministério sobrenatural. une voix. Caminho. Voyez, Estão vendo? Noé avait quelque chose de différent. Noé tinha qualquer coisa de diferente. Il y a algo de différent. Tinha algo de diferente. Noé avait une religion qui était différente de toutes les autres. Noé tinha região que era diferente de todas as outras. Il avait la parole de Dieu. Ele tinha a palavra de Deus. Et les gens n'étaient pas habitués à la parole de Dieu. E as pessoas não estavam habituadas com a palavra de Deus. Ils avaient leur credo. Ele chamava isso credos. Non, ils avaient leur credo. Eles tinham credos deles. Ils avaient ce qu'ils voulaient. Eles tinham o que eles queriam. C'était donc le credo qu'ils écoutaient et non la parole. Era o credos que eles escutavam e não a palavra. Mais Noé Mas o Noé avait tinha a palavra. Moisés avait la parole. Moisés tinha a palavra. Peu importe ce qu'avaient les autres. Pouco importa o que tinha os outros. Moïse avait l'insi dit Moisés tinha o assim diz o Senhor. suivez. Segue. Qu'est-ce qui pouvait cela? O que provia? Il accomplissait des signes et des miracles. Ele cumpria os sinais e o milagre. Et chacun de ces signes et miracles avait une voix. E cada desses sinais e milagre tinha caminho, uma voz. Tá certo? Amém. Para terminar, acredito, estou feliz que vocês todos estão junto do barco. Je crois que tout le monde est dans le bateau et Afinal, Moisés enfin Moïse era a resposta final. était la dernière réponse. Era a resposta Il était la dernière réponse para o povo. pour le peuple d'Israël. A resposta La réponse, não é Noé, ce n'était pas Noé, não foi Jeremias, ce n'était pas Jérémie, não foi Josué. ce n'était pas Josué. A resposta para o povo de Israel. La réponse pour le peuple d'Israël. Qual foi a resposta? Quelle était la réponse? Eles gritavam. Il criait. Estamos a sofrer aqui na escravatura. Nous sommes en train de souffrir ici dans Escravidão l'esclavage. é demais. L'esclavage Oh, est... Deus nos ajuda. Oh Dieu nous aide. Deus respondeu. Dieu a répondu. Deus disse, Dieu a dit, envio alguém. je vois quelqu'un, O nome dele quem é? Moïse, son nom c'est Moïse. Quem é que tirou o povo de Israel do Egito? Foi quem é? Então Moisés Et alors Moïse, foi a voz final. il était la voix finale. A resposta La dernière réponse para o povo. pour le peuple Vamos ler d'Israël. isso para terminar. Nous allons lire ça pour terminer. Estou feliz que vocês acreditam nessas coisas. Je suis heureux parce que vous croyez à ces choses. E quem que acredita, Celui qui croit tem a vida eterna. à la vie éternelle. Amen. L'évangélisation au temps de la fin. A evangelização do tempo do fim. Le trône a suivi la colonne de feu. Elle a suivi la colonne de feu. Israel seguiu a coluna de fogo. Où elle s'arrêtait, Onde que ele parava, il s'arrêtait. eles também paravam. Où elle allait, Onde ele ia, ils allaient. eles também iam. La colonne de feu progresse. A coluna de fogo progressa. Oui. Sim. Maintenant, Agora, nous découvrons que ce sont les conducteurs qui font cela.
Nós descobrimos que são os condutores que fazem isso. Les conducteurs ont toujours été les embrouillés. Os condutores eram sempre para perturbar. Entende isso? Amém. Para atrapalhar as pessoas. Regardez le vieux Dathan. Olha o velho Datão. Regardez le vieux Dathan. Olha o velho Datão. Autrefois au temps de la Bible. Outra hora, no tempo da Bíblia. Dans la dispensation de la loi de Moïse. Na dispensação da lei de Moisés. Il était celui qui conduisait les ramassis des gens. Ele era aquele que conduzia a ramassis de gente. Dathan. Datão. Cada conducteur tem groupe de gente que ele. Chaque conducteur a un groupe de gens qui il est en train d'amener. Et le prophète a dit Le prophète dit que a pregador para fazer crescer a má semente. qu'il y a des prédicateurs pour faire croître la mauvaise semence. Pour que a má semente também deve. Parce que la mauvaise semence doit aussi croître. Não les impede. Il ne faut pas les empêcher. Você não les impede. Toi, tu ne l'empêches pas. Deixa eles progredirem. Laissez-les progresser. C'était Corée. Era Corée. Alors que Dieu avait suscité son prophète, Enquanto que Deus tinha suscitado o seu profeta Moisés. Moïse, et que celui-ci avait la parole du Seigneur. E que esse aqui tinha a palavra do Senhor. Il avait 2,5 millions de gens là-bas dans ce désert. Ele tinha 2,5 milhões de gente lá no deserto. Et Jéthro veut lui dire, E o Jetro vem a lhe dizer: Moïse, cela va Moisés, te tuer. isto vai te matar. Ton fardeau est si grand. A tua carga é muito grande. Dieu a pris une partie de son esprit E Deus tomou uma parte do seu espírito et l'a mis sur 70 anciens. e colocou isso sobre 70 anciãos. Et il prophétisait. E eles profetizaram. Cela n'a aucunement affaibli Moïse. Aquilo não enfraqueceu Moisés. Mais lui, Moïse, Mas ele, Moisés, était l'ultime réponse. ele é a última resposta. Parce qu'il avait le ainsi. Deus vous abençoe. Amém. Podemos ficar de pé. On peut se mettre debout. Terminamos. Nous avons fini. Essa página do tempo de a coluna de fogo com Moisés. Et cette page avec la colonne de feu avec Moïse. E o próximo domingo Et dimanche prochain, teremos uma brecha. nous aurons une brèche. Vamos falar sobre a fofoca. On va parler sur la commérage. E aquele outro domingo Et l'autre dimanche là qui vient, é assim que vamos pegar o tempo de Paulo. c'est ainsi que nous allons prendre le temps de Paul. Então, nesse momento, Alors, dans ce moment, antes de eu fazer o apelo ao altar, avant que je fasse l'appel à l'autel, estou a ver pessoas aqui no altar je vois les gens ici dans l'autel para se entregar a Deus. pour se donner à Dieu. Quem que te chamou? Qui t'a appelé? Por que você não fica alegre Pourquoi tu n'es pas joyeux, heureux com a palavra de Deus? avec la parole de Dieu? Por que não fala a Deus da sua libertação? Pourquoi tu ne parles pas à Dieu de ta délivrance? Por que não ama essa mensagem? Pourquoi tu n'aimes pas ce message? Algo que não vai bem. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Se você acreditou na Bíblia, Si tu as crié à la Bible, vimos quem é profeta. nous avons vu qui est le prophète, Especialmente Moisés, spécialement Moïse, que foi o mensageiro. qui était un messager. E o mensageiro e a palavra tornaram uma coisa. Et les messagers et la parole sont devenus une seule chose. O profeta tornou a palavra. Le prophète devient la parole. Foi a última resposta de Deus. C'était la dernière réponse de Dieu. Foi o caminho de Deus. C'était le chemin de Dieu. Representava, assim diz o Senhor. Il représentait l'ainsi dit le Seigneur. A palavra La parole, não mente. ça ne ment pas.
A palavra La parole, não engana. ça ne ment pas. Você pode se confiar nela. Tu peux confier dans la parole. Você não conhece a sua vida, Toi, tu ne connais pas ta vie, mas Deus te conhece a sua vida. mais Dieu connaît bien ta vie. Você precisa dele? Tu as besoin de lui. Pode levantar a sua mão. Tu peux lever ta main. Pode levantar a sua mão. Tu peux lever ta main. É uma expressão para dizer: Deus, eu te amo. C'est une expression pour dire que non, Dieu, moi je t'aime. Olha a minha fraqueza. Regarde ma faiblesse. Às vezes não fico feliz para o outro. Il y a parfois, je ne suis pas content pour l'autre. Às vezes não gosto do progresso do outro. Et parfois, je n'aime pas que quelqu'un progresse devant moi. Às vezes não olho a própria minha vida. Não olho a minha própria vida. Et il y a parfois, je ne regarde pas ma propre vie. Meu irmão, minha irmã, Mon frère, ma soeur, com sua mão levantada, avec ta main levée, você tem algo no seu coração tu as quelque chose dans ton cœur que você precisa que tu as besoin a ser liberto, a ser liberta. d'être délivré. É a palavra que pode te libertar. C'est seulement la parole qui peut te délivrer. Você levantou a mão, Tu as levé les mains, é para desafiar a terra, c'est pour défier la terre. a dizer que eu posso, En disant que moi je ne peux pas. a dizer que eu posso. En disant que moi je peux. Então é por isso que levanto a minha mão. C'est pourquoi je lève ma main. Talvez você está cansado, Parfois tu es fatigué. você não consegue mais andar. Tu n'arrives plus à marcher. Se não consegue andar, Si tu n'arrives plus à marcher, mexe o seu dedo. bouge seulement ton doigt. Se não consegue mexer mais o seu dedo com tanto cansaço, Si tu n'arrives plus à bouger ton doigt avec la fatigue, mexe seus olhos. mets seulement tes yeux. Ele vai ver. Il va voir. Ele vai ver Il va voir que meu filho, a minha filha precisa de mim. que mon fils et ma fille ont besoin de moi. Alléluia. 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 On t'a fait connaître que Les échecs, são muitas na sua vida. les chutes, ils sont beaucoup dans ta vie. Às vezes você veja que Deus nunca mais te presta atenção. Parfois, tu dis que parfois Dieu n'a jamais regardé pour toi. O tempo chegou Le temps est venu de você dizer: Deus, estou aqui. pour toi de dire que moi je suis ici. Deus, estou aqui. Dieu, je suis ici. Será que pode levantar a sua mão direita? Est-ce que tu peux lever ta main droite? Terminando esse ensinamento sobre Moisés, a coluna de fogo com Moisés, você pode dizer: Deus, eu estou aqui? En terminant cette leçon sur la colonne de feu et Moïse, est-ce que tu peux dire, Dieu, je suis ici? Será que você pode dizer: Deus, estou aqui? Est-ce que tu peux dire, Dieu, moi je suis ici? Você pode dizer isso Tu peux dire ça com a sua mão levantada, avec ta main levée. a dizer: Deus, estou aqui. Dis,
Dieu, je suis ici. Tu és Deus de Moisés. Tu es Dieu de Moïse. Agora eu estou aqui. Maintenant, moi, je suis ici. Eu acredito no que tu fez nessa era. Moi, je crois à ce que toi, tu as fait dans cette ère. E agora estou aqui. Maintenant, je suis ici. Fecha seus olhos, os maus espíritos estão a sair. Fermez tes yeux, les mauvais esprits sont en train de sortir. É o tempo da sua libertação. C'est le temps de ta délivrance. Porque você acredita. Parce que toi, tu crois. Porque você acredita. Parce que toi, tu crois. Não acredita no mal. Ne crois pas au mal. Acredita na palavra. Crois à la parole. Acredita na palavra. Crois à la parole. E você será liberto. Et toi, tu seras délivré. Você será liberta. Tu seras délivré. A sua vida vai mudar. Ta vie va changer. Não é estagnar no lugar. Tu n'es pas stagnant dans un lieu. Não é parar no lugar. Tu n'es pas stagnant dans un lieu. Mas a progresser. Mais tu es en train de progresser. Espiritualmente, carnalmente. Spirituellement, charnellement. Você é obrigado de avançar. Tu es le premier d'avancer. Agora, permanece com a sua mão levantada. Eu estou aqui de joelho, por detrás, de onde que a palavra foi pregada. Nosso Pai Celestial, Pai Eterno, Tu tinha dito que será chamado de geração em geração. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Hoje és Deus de Malaquias 4. És Deus de Moisés. És Deus de Paulo. Nós acreditamos que a palavra, o mensageiro, a mensagem tornaram uma pessoa. Acreditamos na sua palavra, que o profeta até assim diz o Senhor. Acreditar na sua palavra é a vida eterna. Pai, nenhum demônio pode resistir a essa palavra. Foi-nos dito que em nome de Jesus Cristo vamos expulsar os demônios. Pai, não é mais amanhã o mesmo demônio voltar, mas para ser expulso por de vez. Pai Celestial, qualquer tipo de predisposição, qualquer tipo de maledição, sai em nome de Jesus Cristo. Demônio, olhando no Calvário, onde que alguém venceu, olhando no Calvário, onde que alguém foi crucificado, foi sepultado, mas depois ele ressuscitou. Ressuscitando, nós também fomos ressuscitados. E Ele levou de longe nossos pecados. Santifica cada um de nós. Não deixa ninguém sair daqui impuro. Não deixa ninguém sair daqui sujo. Limpa cada um de nós. Santifica cada um de nós. Enche do Espírito Santo, que está amarrado para ser liberto, que está doente para ser curado, que tem mau coração para ser liberto. Anda com cada um, conduz cada um até no fim da viagem. Abençoa os ofícios, administrador, diácono, porteiro, músico, técnico, todos desse tabernáculo.
Por ser que o tabernáculo avançar, cada membro desse tabernáculo, quando olhar a ti, responde a sua oração. Abençoe o nosso irmão Tocon que interpretou hoje. Abençoe o Cristo que está a descansar. Abençoe a irmã Donate que trabalha conosco. Vai a cada um de nós. Seja louvado em tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos levantar nossas mãos. Nous allons lever nos mains. Oh mon Jésus, oh mon Jésus, oh mon Jésus, oh mon Jésus. Alléluia. Alléluia. Com as mãos levantadas, pode louvar o Senhor. Avec nos mains levées, tu peux louer le Seigneur. Com as mãos levantadas, pode. Avec nos mains levées, tu peux louer le Seigneur.
Alléluia. 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 Nosso Pai Celestial, Pai Eterno, eu estou feliz porque a sua palavra foi pregada. E as almas receberam esse alimento. Acredito, Pai, que cada alma que entrou aqui com desejo, esse desejo foi satisfeito. Possa que a sua bênção nos acompanhar em todos os lugares. Proteja nossas casas. Deixamos o nosso país nas suas mãos. Deixamos as autoridades nas suas mãos. Acompanha cada um. A bênção da coluna de fogo conduzir cada um de nós. Em nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos dizer glória a Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo. Deus abençoe. Pode abençoar o seu irmão. Que Dieu vous bénisse. Tu peux saluer ton frère et ta sœur. Gostou do culto de hoje? Podemos agradecer ao Senhor Jesus Cristo? Peço às irmãs que estão aqui para ficar de pé. Agora vai dizer a seu irmão. Maintenant tu vas dire à ton frère, à ta sœur, orarei por ti. Je vais prier pour toi. Não falarei mal de ti, orarei por ti. Falaste também, falamos mesmo? Falaram mesmo? Falaram o quê? Que não falará mais mal do irmão ou do irmão. No lugar vai orar para ele. Vão fazer isso. E a fofoqueira principal vai continuar. Temos a fofoqueira nacional. Temos a fofoqueira regional, quer dizer, provincial, e temos a fofoqueira do bairro, e temos